Primeiramente, bom dia, boa tarde e boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo. Bom, Pontifícia Universidade Católica, Minas Gerais, Trabalho e Segurança da Internet. O título é Segurança da Informação, como vocês podem ver. O grupo é Bernardo Tempone, Caio Ferini, Diego Basílio Arruda, Paulo Edmar e Silas Pascoal. Então, conceitos gerais. A respeito da proteção, a segurança da informação aplica-se tanto para pessoas individuais quanto empresas. Mas, o que isso significa? Quer dizer que a segurança será aplicada tanto para informações pessoais quanto corporativas. Já com relação à informação propriamente dita, trata-se de todo conteúdo ou dado com valor que, por sua vez, pode ou não ser exposto ao público para consulta ou aquisição. A segurança da informação terá três pilares bases: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A tríade SIA representa esses três principais atributos, que atualmente orientam a análise, o planejamento e a implementação da segurança para um determinado grupo de informações. Mais especificamente, a confidencialidade irá garantir que a informação seja limitada a entidades autorizadas. Já o segundo pilar busca preservar as características originais da informação manipulada. E, por último, a disponibilidade garante o uso legítimo das informações para aqueles antes autorizados. É isso, muito obrigado pela atenção. Próximo slide. Bem, contando um pouco sobre a história da segurança da informação, podemos citar o que seria a criptografia. Criptografia é a arte de cifrar, codificar uma mensagem como um mecanismo de segurança. A história da criptografia começa há milhares de anos, com os hebreus há 600 anos antes de Cristo, por meio de cifras de substituições monoalfabéticas, onde um símbolo do alfabeto é substituído por outro símbolo do alfabeto cifrado, como por exemplo a sílaba de etbash, que consistia na substituição da primeira letra do alfabeto pela última, da segunda pela penúltima e assim por diante. Com o início das pesquisas sobre criptoanálise, por volta de 800 anos antes de Cristo, o matemático árabe Ibrahim Al-Qadi inventou a técnica de análise de frequência para quebrar esse tipo de cifra. Ele também expôs métodos de cifragem, como, por exemplo, a criptografia, a criptoanálise de certas cifragens e a análise estática de letras e combinações de letras em árabe. Até no início da Primeira Guerra Mundial, podemos dizer que dos principais papéis na área da criptografia podemos citar o nome de Alexander Wicklin. Nada de inovador havia sido desenvolvido até o campo da criptografia, até que Alexander Wicklin escreveu um ensaio sobre métodos de criptografia que se tornou útil como uma introdução para criptoanalistas britânicos na quebra de códigos e cifras alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Escreveu uma história famosa, O Escaravelho de Ouro, um conto ambientado no século XIX, onde a criptoanálise era um elemento em destaque. Além de ser um importante instrumento na quebra de códigos navais alemães, que chegaram a decidir os destinos das batalhas, e contribuições mais importantes do uso de seus conceitos foi decodificar o telegrama de Zimmermann, enviado ao embaixador alemão no México, Erich, instruindo-o a se aproximar do governo mexicano e propor uma aliança militar contra os Estados Unidos. Em troca, ele prometia ao México terras norte-americanas caso o país aceitasse o acordo. O telegrama foi interceptado pela Inglaterra e enviado ao governo norte-americano. O apressou a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães usaram a máquina eletromecânica para criptografar e descriptografar, ou seja, há um surgimento, há uma criação de uma máquina chamada Enigma. Logo após o estopim da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial,
um grupo de criptógrafos britânicos, alguns matemáticos e mestres em xadrez, tais como Newman e Alan Turing, o pai da computação moderna, conseguiu quebrar as cifras da Enigma e decifrar mensagens secretas dos nazistas. Os militares alemães implementaram máquinas usando one-time pad, cifra de chave única, um algoritmo de criptografia onde texto é combinado com uma chave aleatória. Enquanto isso, os ingleses criaram o primeiro computador digital programável, o Colossus, para ajudar com a criptoanálise. Agentes britânicos do SOE usavam inicialmente cifras poema. Poemas memorizados eram a chave de encriptação e descriptação. Mas, mais tarde, durante a Segunda Guerra, eles modificaram para o One-Time Pad. Durante a Guerra Fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, foram criados e utilizados diversos métodos para esconder mensagens como estratégias e operações. Desses esforços, surgiram outros tipos de criptografias, tais como por chave simétrica, onde existe uma chave com um segredo e essa chave é compartilhada por meio de interlocutores, por chave assimétrica, onde existem duas chaves, uma pública e outra privada. A chave privada é usada para cifrar a mensagem. Com isso, garante-se que apenas o dono da chave poderia tentá-la tê-la editado por hash e até a chamada criptografia quântica, que se encontra hoje em desenvolvimento. Bem, aqui a gente termina a ideia da história da segurança da informação. Fala, galera! Dando continuidade aos que os meninos falaram, vamos falar agora um pouco de segurança da web no meio da nossa sociedade, pois ela está presente em diversos meios dos quais nós usamos hoje em dia. Um dos apps que mais usamos e tem todo um esquema de segurança é o WhatsApp, que usa a criptografia como meio de segurança dos dados, das mensagens que nós enviamos, para nos proteger de futuros hacks ou vazamentos de informações confidenciais. Temos também APIs, que são formas seguras de fazer a comunicação do site com outras funcionalidades que necessitar. Enfim, a segurança da internet está aplicada em quase tudo que usamos que tenha relação com a internet, para que esses dados sejam totalmente protegidos ou quase protegidos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Temos também diversas formas de proteção dos dados, que seria a inteligência artificial, que futuramente ela vai estar muito mais aplicada nessa área. Temos mascaramento de dados, a internet das coisas, que vamos ter um videozinho aqui falando dele, e o Edge Computing, que vai ser falado um pouquinho dele mais para frente. Então, obrigado à atenção de todos e vamos para o próximo. Bom dia a todos, né? Meu nome é Silas Lopes e eu vou estar fazendo uma continuidade, né? Falando sobre as principais formas de proteção. Bom, a gente tem o tópico aí de inteligência artificial, que é basicamente um sistema que vem sendo utilizado cada vez mais, pois juntamente com machine learning, a gente consegue, com o inteligência artificial, consegue entender padrões de ataques e até mesmo categorizar o nível da ameaça. Ou seja, a própria IA consegue combater os ataques mais simples profissionais, aprendendo, né, com cada um, estudando os padrões e tudo mais. Bom, próximo slide aqui, a gente tem o mascaramento de dados, né, que é uma ação que tem o objetivo de criar um clone de um dado. No entanto, esse clone não terá informações do original, né, só terá sua forma e proteções, bem uma cópia mesmo. Com isso, podendo ser utilizado em um ambiente de testes, para ele ser testado, mostrando assim, se ele tem alguma fraqueza ou se ele está bem protegido. E por ser um clone em banco, você não coloca nenhuma informação importante em jogo. E é basicamente aí esses dois tópicos aí que eu vim falar para vocês. Outro aspecto importante da segurança da informação nos dias atuais é a internet das coisas, que consiste em termos acesso a todas as nossas informações e dados na nuvem
em vários lugares, não precisando mais ter o desktop, podendo ser acessado desde celulares até relógios, por exemplo. Isso fazendo com que nossos arquivos e dados pessoais estejam disponíveis em todos os lugares. No entanto, isso também faz com que possamos sofrer ataques, sejam de hacks ou até erros no sistema e perdê-los. Assim, é sempre precisando evoluir. Isso também está ligado ao Edge Computing, né? Que por nossos dados estarem guardados na nuvem, o Edge Computing é como se fosse um armazém que facilitaria o acesso aos nossos dados, né? Meio que ele diminuiria o caminho até os dados, diminuindo assim a quantidade de dados que seriam consumidos até o local e um caminho mais curto, né? Tendo menos tempo para ataque de hackers. Bom, nosso trabalho é isso sobre segurança da informação. Obrigado. Tipos de cloud: public, private e hybrid, ou público-privado e híbrido. A nuvem pública tem sua infraestrutura compartilhada entre diversos clientes e toda a interação se dá por meio da internet, sendo que cada cliente tem seus níveis de acesso muito bem definidos. É o tipo de nuvem mais barato, pois os custos de hardware, aplicativos e banda são bancados pelo provedor do serviço. O usuário paga só pelo que é utilizado. É a mais adotada nas empresas, por ser adequada para o uso de softwares como serviços. A nuvem privada oferece os benefícios da nuvem pública, como flexibilidade, escalabilidade, provisionamento, automação, monitoramento, entre outros, com a diferença de não ser dividida com outras empresas. Pode ser implementada internamente para atender a empresa e suas filiais, incorporada a infraestrutura de data centers próprios e exclusivos, ou ser fornecida por algum provedor. É adotada principalmente por empresas que trabalham com aplicações e dados críticos, pois mantém o acesso às informações em um patamar de segurança mais elevado. Sendo citado por último, mas não menos importante, temos a nuvem híbrida. Como podem imaginar, ela é uma mistura, trazendo a flexibilidade e poder computacional da cloud pública para atender as tarefas não sensíveis e mantendo dados e aplicações mais críticas e sensíveis na nuvem privada. Na maioria das vezes, o modelo é escolhido por empresas que já possuem uma boa infraestrutura interna e também querem aproveitar os benefícios do modelo público, especialmente no que diz respeito a softwares como serviço, o famosinho SaaS. Primeiro é feita a coleta de dados através de sensores ou microcontroladores, por exemplo. Na segunda etapa é feito o agrupamento e a transferência dos dados através de um hub ou de um gateway. E na terceira fase, a análise e tomada de decisão através de uma interface do usuário em um smartphone, por exemplo. Você já deve ter notado, até pela presença do Snap que está ali atrás, que esse episódio do Dicionário do Programador é patrocinado pela HostGator. É isso aí. E se você está precisando de uma empresa de hospedagem de sites de confiança, acesse o link que está aqui na descrição e confira qual dos planos da HostGator que vai melhor lhe atender. Aproveita que usando o nosso link você vai ganhar um descontão na hora da contratação. E se você gostou do Snap, você pode acompanhá-lo mais de pertinho nas redes sociais da HostGator. Vemos algumas citações sobre o IoT ser o terceiro passo de uma evolução que teria se iniciado com as redes, conectando computadores a outros computadores. Em seguida, passamos a fazer a conexão entre pessoas através das redes sociais. E agora estamos nesse período de transição para uma terceira etapa, onde tudo se conecta através da internet. Mas se o termo já havia sido citado há 2 décadas, por que só agora ele ganhou o mundo de forma tão enfática? A resposta é óbvia, porque a tecnologia evoluiu e muito nas últimas décadas. Vamos citar aí algumas delas só para você entender melhor. O SIM Card, esse mesmo que está aí no seu smartphone, olha o poder que esse micro ou talvez nanochip trouxe para as suas mãos. E as soluções de internet wireless como o 4G e o 5G que está aí por vir. A computação em nuvem, que agora permite que qualquer um de nós tenha acesso a serviços que antes sequer eram nem pensados, seja quanto processamento, análise e até armazenamento. A evolução e popularização dos microchips e sensores. Hoje ficou simples e barato obter esse tipo de dispositivo. Outro item fundamental foi a evolução do IPv4 para o IPv6. Não seria possível endereçar os bilhões de dispositivos sem essa nova versão. E a evolução das APIs para IoT. Gigantes como Google, IBM, Microsoft disponibilizam serviços voltados para a internet das coisas. Ainda podemos citar os Big Datas para armazenamento e as linguagens e frameworks para análise de dados. Sem a junção da evolução de tudo isso,
isso, não teríamos o IoT tão presente no nosso presente, principalmente em nosso futuro. Para você que Princípios da segurança da informação. São componentes básicos da segurança da informação, são frequentemente chamadas pela tríade da CIA. Não é a CIA dos Estados Unidos não, tá pessoal? Não é a agência não. Confidencialidade, disponibilidade e integridade. Vamos conhecer cada uma delas? A confidencialidade é talvez o elemento da tríade que vem imediatamente à mente quando você pensa em segurança da informação. Os dados são confidenciais quando apenas as pessoas autorizadas a acessá-lo podem fazer. Para garantir a confidencialidade, você precisa identificar quem está tentando acessar os dados e bloquear as tentativas daqueles sem autorização. Senhas, criptografias, autenticação e defesas contra ataques de intrusão são todas as técnicas projetadas para garantir a confidencialidade. Integridade significa manter os dados em seu estado correto e impedir que sejam modificados incorretamente, por acidente ou por pessoas mal intencionadas. Muitas das técnicas de confidencialidade também protegerão a integridade dos dados. Afinal, um hack não pode alterar aquilo que não pode acessar. Mas existem outras ferramentas que ajudam a fornecer uma defesa profunda da integridade. Por exemplo, software de controle de versão e backup frequente podem ajudar a restaurar os dados no estado correto, se necessário. A integridade também abrange o conceito de não repúdio. Você deve poder provar que manteve a integridade dos seus dados, especialmente em contextos legais. A disponibilidade é a imagem espelhada da confidencialidade. Enquanto você precisa garantir que seus dados não possam ser acessados por usuários não autorizados, também precisa garantir que eles possam ser acessados por aqueles que têm as permissões adequadas. Garantir a disponibilidade dos dados significa combinar os recursos de rede e de computação com o volume de acesso esperado e implementar uma boa política de backup para fins de recuperação de desastre. Gostaria de agradecer a todos que assistiram a esse vídeo. Espero que tenham aprendido conosco e até a próxima, galera. Tamo junto.